Sabe aquele jornalista que, por sua experiência e excelência, se torna uma autoridade nos assuntos que cobre? É o caso do nosso convidado do Conversas com o Meio dessa semana. Chico Otávio tem perto de 4 décadas de reportagens sobre segurança pública no Rio. Entre as muitas coberturas relevantes que fez, estão o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes e do faraó dos bitcoins. Ambos viraram livros. No recém-lançado Queda Livre, Chico e Isabela Palmeira contam a história de Gladson e Mireles, um casal que montou um esquema de pirâmide disfarçado de investimento em bitcoins e que movimentou cerca de 40 bilhões de reais. É uma trama fascinante que revela muito sobre como os dois usaram a teologia da prosperidade para atrair fiéis para o golpe. Chico também é coautor, com Vera Araújo, do livro Mataram Marielle. Eles acompanharam o caso desde o dia zero, deram muitos furos. Ao ver revelados os nomes dos mandantes do assassinato, que incluíam o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Chico Otávio não se surpreendeu. Ele estava ciente do nível de contaminação das forças de segurança pela criminalidade. Aliás, outro trabalho recente de Chico foi como consultor na série Vale o Escrito, da Globoplay, sobre o Jogo do Bicho. E seu próximo livro é sobre os 30 anos do massacre de Vigário Geral. A entrevista, feita por mim e pelo Pedro Doria, trata de justiça, de política, de segurança, de Rio. Com vocês, Chico Otávio. Chico Otávio, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui no nosso estúdio para bater um papo com a gente. Bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. Uma honra estar aqui no Conversas com o Meio. Joia! Eu já quero começar falando do livro que você acabou de lançar sobre o faraó dos bitcoins, porque que história fascinante, né? Como é que você foi parar nessa apuração e por que você, como é que você se sentiu atraído em contar essa história? Pois é, eu sempre gostei assim, dessas grandes histórias, sempre me senti desafiado. E eu estava vindo da cobertura da Marielle, né? Eu passei praticamente quase 3 anos voltado quase exclusivamente para a cobertura da Marielle. E aí, em agosto de 2021, Operação Criptos, eu comecei assim muito devagar, fazendo matérias pontuais, mas eu acabei sendo envolvido por essa trama, né? Imagina, praticamente a região dos Lagos inteira, quase 90 mil pessoas lesadas, um desvio de quase 40 bilhões de reais. Hoje é o maior processo de falência em andamento na Justiça do Rio de Janeiro. Então, assim, tudo isso já merecia a minha atenção. Mas eu acho que a grande história é o casal, né? É o ex-garçom, o ex-flanelinha e a venezuelana que veio de lá do país de origem já depois de ter dado um golpe semelhante, menor, mas semelhante na Venezuela. Perfeitamente. Chico, eu tenho um monte de pergunta para fazer para você, começando com tentar entender se a gente consegue aprender alguma coisa sobre as igrejas neopentecostais, sobre a Igreja Universal a partir dessa história. Mas eu acho que vale você... Eu não sei o quanto que as pessoas que estão assistindo a gente conhecem a história. Faz um resumo dessa história. O que aconteceu? Tá, primeiro, né, uma coisa que eu acho importante destacar. A gente fez questão, eu estou falando da gente porque esse projeto eu dividi com Isabela Palmeira, jornalista também, de dizer que a história não é só do Gladson, não é só o faraó. São os faraós dos bitcoins, né? Gladson e Mireles, porque foi essa química do casal que deu certo. De um lado, uma figura, né, que veio de uma origem pobre, que cresceu na Cidade de Deus e na periferia de Cabo Frio, e em algum momento ela, digamos assim, se bandeou, virou fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, como muitas pessoas pobres de lá, né? Porque igrejas neopentecostais oferecem, digamos assim, vendem essa ideia da prosperidade, de te tirar daquela situação e tal.
E ele foi uma das pessoas que acreditou, né? E aos 18 anos, ele virou um fiel, né? Ele se tornou evangélico, fiel da Igreja Universal. E foi nessa, digamos, missão que o Gladson cumpriu na América Central, né? Ele foi como um missionário. Depois ele disse que se converteu a pastor, mas a igreja nega até hoje. Então foi nessa missão, em algum momento, no exterior, que ele conheceu a Mireles. Ambos também frequentavam a Universal e acabaram se casando. Ela já era... E esse, digamos assim, foi o lado mais difícil do nosso trabalho, mas ela já era uma pessoa que tinha intimidade com os bitcoins, né? Ela operava com bitcoins e operava numa situação para ela muito favorável, porque a Venezuela tinha criado várias restrições, né? Para a Venezuela bolivariana, né? Tinha criado várias restrições para remessa de dinheiro para o exterior. E essa elite venezuelana, muito adversária do governo chavista e tal, entendeu que os bitcoins eram um caminho para tirar de uma forma paralela o dinheiro do país para o exterior. E ela cresceu e se deu bem por conta disso. Em algum momento, ela começou digamos assim, captar recursos dos clientes para investir em bitcoins, prometendo juros, né? A devolução desse investimento com acrescido de juros e correção monetária. Mas, no fundo, isso já era uma pirâmide disfarçada, porque ela pegava o dinheiro de um e pagava com esse dinheiro o do investidor seguinte. E quando ela viu que não tinha mais condição de honrar os compromissos financeiros, ela veio para o Brasil com o Gladson. A gente está falando assim de qualquer coisa entre talvez 2013 e 2014. Foi quando eles voltaram desse período aí da missão do Gladson na Venezuela. E eles voltaram assim, de uma maneira muito humilde. Ele virou garçom em restaurante da Orla Marítima de Cabo Frio, e foi quando a Mireles começou a ensinar para ele, né, essas operações de Bitcoin que você consegue fazer pelo seu celular. E ele passou a vender essa ideia ali primeiro para os colegas de bar, dos quiosques da praia. Depois ele foi entrando devagar nos templos da Universal e começou a arrebanhar os fiéis, né? E assim, com um discurso muito parecido com o discurso neopentecostal, que tem como base central a teoria da prosperidade. Você dá para receber em dobro, em triplo e tal. E, basicamente, né, o projeto dele era de receber esses bitcoins, quer dizer, ele arrecadava os recursos dos clientes, supostamente investir em bitcoins e se comprometia a pagar um rendimento mensal de 10% sobre o valor aplicado num prazo de 24 a 48 meses. Era assim que o esquema funcionava. A gente sabe que o Bitcoin é uma moeda altamente oscilante e que você pode perguntar a qualquer especialista que você quiser nesse mercado. É impossível você oferecer um rendimento mensal fixo, ainda mais numa taxa muito acima daquela que é paga pelo mercado financeiro tradicional. Mas, mesmo assim, essas pessoas, no primeiro momento, pessoas muito humildes, acreditaram. E pirâmide funciona assim, né? É isso. Pirâmide vende alguma coisa que você não entende muito bem, mas que é muito revolucionário, é o futuro e tal. E foi assim que os dois conseguiram se sair muito bem, chegando a ter quase 90 mil clientes. Uma coisa que eu achei muito interessante, conforme você narra essa história,
é que eles pegaram um momento em que as pessoas estavam começando a ouvir falar, como você acabou de dizer, não era uma coisa que as pessoas entendem, dominam. O mercado financeiro já tem essa característica a princípio, e ainda o Bitcoin em particular estava muito recém-chegado, né? E ele vendia como uma educação financeira, né? Então, parte do discurso de sedução dele para atrair os investidores era de: eu vou te ensinar como ser pobre e ficar rico mesmo sendo pobre. Exatamente. Né? Como é que, numa época em que as pessoas estavam muito precisando de dinheiro, em regiões em que elas precisavam muito de dinheiro, né? Pandemia, né? Exatamente, você imagina uma região turística, como é Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, de repente fecha tudo. De repente você não pode mais trabalhar num bar, num restaurante, num hotel, porque está tudo fechado. O Gladstone caiu do céu para essas pessoas, entendeu? Geralmente, né, as pessoas elas renovavam os contratos e nunca tiravam o principal, porque elas recebiam esse 10% e eram pagos em dia. Então tinha essa coisa assim, eu acho que funcionava dessa maneira, né? Primeiro, você vender alguma coisa que as pessoas não conhecem bem, mas eu vou te ensinar isso aqui. Segundo, um discurso fortemente baseado em cânones religiosos, né? Especialmente a coisa da teoria da prosperidade. Terceiro ponto, você pagar em dia, religiosamente, assim, nunca atrasaram e tal. E quarto, a ostentação. Isso. Ostentação total, assim. Aí você bota lancha, carros de luxo, jet ski, festanças em lugares badalados, assim. Ele fazia muita questão de dizer, quando todo mundo normalmente... O rico normalmente esconde um pouco essa coisa de que é rico, né? Mas ele não, ao contrário. Ele fazia questão de ostentar. E esses 4 pontos combinados fizeram o negócio prosperar. Cara, a gente aprende alguma coisa sobre essa cultura neopentecostal a partir dessa história? Bom, gente, primeiro te dizer assim, não por acaso Cabo Frio e aquela região demonstram, pelos últimos resultados eleitorais, serem cidades extremamente conservadoras, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu lá com uma vitória de 75% no primeiro turno, só em Cabo Frio. São pessoas negacionistas, muitos deles condenam a vacina, muitos deles têm posições extremamente conservadoras quanto ao... Isso não é coincidência, na minha opinião, entendeu? Mas eu acho o seguinte, o que realmente motivou, isso chamou muito a nossa atenção, tem um capítulo sobre clientes chamado Eu Investi. O que me chamou a atenção mesmo foi a ambição, a ganância das pessoas, a vontade de ficar rica instantaneamente, da noite para o dia, né? E eu conto, né? Eu digo isso porque foi uma parte que eu escrevi da história de uma moradora pobre de São Pedro da Aldeia. Ela investiu tudo. Ela vendeu terreno, ela pegou empréstimo bancário. E ela disse assim, olha, eu primeiro desconfiei. Eu achei que era pirâmide, era golpe e tal. Mas quando eu vi a minha vizinha, que cresceu comigo, eu sei como é, comendo sushi, eu falei, não, eu também quero isso para mim, né? Sushi para ela é um momento assim muito especial. E foi isso. As pessoas olharam para o lado e viram seus colegas de trabalho, seus parentes, vizinhos, ganharem muito e resolveram entrar também. Quer dizer, houve um delírio coletivo ali, né? Delírio coletivo. Delírio coletivo. Até hoje, a gente chama de família de AES, tem uma boa parte daquela região de ex-clientes que acham o seguinte, olha, foi uma injustiça, todas as acusações, imputações a Gladstone Mirelli são falsas. Na verdade, existe uma conspiração
do sistema financeiro com o Bispo Macedo e a TV Globo. Olha só. Porque ele pagava em dia. Claro, eu conversei com os procuradores da República e com os delegados que tocaram essa operação, porque foi uma operação federal. Eles disseram assim, olha, Chico, a única diferença dessa história para as outras é que nós conseguimos chegar aos criminosos antes da pirâmide implodir. Porque normalmente, né, no caso do Sheik dos Bitcoins, Antônio Age lá de Campina Grande, essas outras figuraças aí que deram o mesmo golpe, tudo a repressão, digamos assim, a ação da autoridade pública, ela só aconteceu depois que a pirâmide implodiu. E que começaram as denúncias e de os atrasos, meu dinheiro sumiu. E os Exato. atrasos. Ele não, né? Eles conseguiram chegar antes e evitar o pior. E aí, isso gerou esse efeito, né? Esse negacionismo. Existe um negacionismo até para GAS do Gladson Meirelles. É que eu acho que tem e aí quero te ouvir sobre isso, parte do discurso do Gladson e de algumas dessas figuras, né, que se aproveitam da fé das pessoas para tirar algum tipo de vantagem, passa tanto pelo conspiracionismo quanto pela questão messiânica. Exatamente. Né? Então, pelo seu relato, ali, pela sua narrativa, o Gladson se apresentava como alguém que... Ungido. Quase um ungido, um mensageiro, uma pessoa que... Eu tenho a missão de trazer vocês todos para essa mesma condição de prosperidade que eu tenho, né? Que eu estou ostentando aqui. E aí, quando isso se desmancha, as pessoas entendem que ele é um perseguido, Não, né? então, e nós estamos juntos criando um novo sistema financeiro, muito mais justo e menos refém desses tubarões do mercado, esses banqueiros que só existem para nos destruir. Uhum. Era assim. E tanto que tem uma passagem, eu queria te perguntar sobre isso, em que você fala que ele não gostava de ser classificado como um faraó, que ele queria ser chamado de Moisés. Exatamente. Então, isso ele assim, falou na cadeia. É muito revelador, né? É muito revelador. Moisés dos Bitcoins, né, que veio para libertar o povo do jugo do sistema financeiro. Chico, eu posso perguntar quanto tempo você faz jornalismo? Você é jornalista? Olha, 35 anos, sem dúvida. Acho que é um pouco mais do que 35 anos. Você acha um pouco mais? Vou calcular. Não, acho que é por aí. Talvez um pouquinho mais, talvez. Um pouquinho mais, talvez. O que você sempre cobriu muito... Você é um repórter interessante porque você sempre cobriu a interseção entre política e segurança. E criminalidade. Essa é só mais uma das histórias, das muitas histórias que você apurou na sua carreira. O que mudou ao longo dessa história, ao longo desse período que você é jornalista? Você diz na minha cabeça ou no jornalismo? Não, no mundo. O que mudou na relação entre política e criminalidade? Mudou alguma coisa? A gente melhorou, a gente piorou? Não, eu conheço bem a experiência do Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, né? Claro. E assim, é difícil dizer que melhorou. Quando a gente vê... Mas a gente veio da que ditadura. A delação... então, mas assim, quando a gente vê na delação de Elcio Queiroz e Rony Lessa, os executores de Marielle, que existia uma rede de proteção capaz até chegar ao ponto de acobertar a morte da Marielle, né? E que nenhum crime importante atribuído ao jogo do bicho ou à milícia teve uma conclusão no Rio de Janeiro por conta dessa rede de proteção cevada por propina, é difícil ser otimista, né? É muito complicado. Então, eu vejo assim, digamos, um processo de digamos, contaminação, né, pandêmico das instituições de segurança pública no Rio de Janeiro, muito pessimista com relação a isso, né? E, por outro lado, vejo também uma certa excelência
do jornalismo, né? Que era um jornalismo que quando eu comecei, né, há 35 anos, eu acho que tem mais sim, eu vou fazer essa calma. Mas quando eu comecei, vamos lá, 4 décadas atrás, era um jornalismo de polícia que inventava histórias, que criava uma narrativa em cima de uma base que no final não tinha nada a ver com a história original, né? O cara levava, sei lá, levava a bonequinha para levava a bonequinha, né? o repórter de polícia mal sabia ler e escrever e interrogava o preso, né? Quando não, dava um safanão no cara. Então, assim, houve uma evolução muito grande, né? Sei lá, talvez que tem muitas figuras, mas eu acho que uma figura mais simbólica desse processo foi a Vera Araújo, né? Não dá para dizer que ela é uma repórter de polícia. Ela é uma especialista em segurança pública. Então, olhando para o jornalismo, eu acho que sim, aí houve uma evolução, um salto muito grande. Te surpreendeu o desfecho até aqui, né? Ainda não é um desfecho exatamente, mas o capítulo mais recente do caso Marielle te surpreendeu? O Flávio é zero, cara. Porque, eu vou te dizer, quando a gente... Já contei essa história algumas vezes, mas acho importante. Vera e eu estávamos cobrindo o caso em 2018, fazendo aquela tradicional porta de delegacia. Em algum momento a gente teve acesso, a gente conseguiu entrar e a conversa era sempre a mesma. Vamos fechar a delação de Orlando Curicica e resolver o caso. Isso foi dito para a gente em vários momentos. E a gente cobrando, mas e aí, o que falta? Falta falar com a advogada. E agora temos que negociar com a mulher. Tá, mas e agora? Agora a gente está indo lá em Mossoró, conversar com ele e acertar os últimos... Cara, teve um momento, Pedro, que a gente pensou assim, não dá. Não dá para ficar esperando. E eu já estava meio com uma pulga atrás da orelha. Orlando Curicica, não custa dizer, foi o cara que tentaram incriminar naquela jogada da polícia de disfarçar o que realmente tinha acontecido. Excelente, é isso aí. Então, assim, eu já estava com uma pulga atrás da orelha, porque, até por ver filmes, séries, Netflix e tal, quando tem um caso criminal, a polícia e os promotores investigam todas as possibilidades, todas as hipóteses. E a polícia do Rio, num caso desse tamanho, né, ela só trabalhava numa única linha. Falei, gente, não é possível. É Orlando Curicica, vereador Marcelo Siciliano. Orlando cuidando da execução e o Marcelo Siciliano, vereador do mando. Teria uma divergência. Foi visto, combinando isso com Orlando no dia, num restaurante, no Recreio dos Bandeirantes e tal. Tudo bem. A gente nunca deixou de investir nessa linha também, mas não era possível. E aí o que a gente fez? Resolvemos entrevistar Orlando Curicica. E ele estava lá nesse presídio federal, esse mesmo da fuga agora, né? Uhum. E o juiz corregedor, federal juiz corregedor de Mossoró, ele só autorizou uma entrevista por escrito. Então mandamos as perguntas e tempos depois o Orlando respondeu por escrito também. E foi surpreendente, porque ele disse assim, olha, eu não estou negociando nada com a Polícia Civil do Rio, eu não vou fazer delação alguma, eu não tenho nada a ver com essa história, nunca ouvi falar de Marielle e tem mais. A ADH, essa mesma ADH, recebe propina da milícia e da contravenção para não investigar os crimes importantes e tal. Cara, foi manchete do jornal. Isso implodiu essa linha de investigação. E meses depois, claro, entrou o Ministério Público Federal em campo, ele formalizou essa posição e tal. E meses depois, a Polícia Civil do Rio, em março de 2019, finalmente estava chegando aos executores certos, né? Rony Lessa e tanto é que ambos confessaram, né? Depois de muito tempo, ambos confessaram. Chico, mas vem cá, qual é a lição que a gente tira dessa história? A vereadora da segunda capital mais importante do Brasil
é assassinada e o governo do Estado trabalha diretamente para que esse caso não seja desvendado. Isso no meio de uma intervenção militar acontecendo no Estado, em que o presidente da República eleito é um cara que tem evidente envolvimento com milícia, no mínimo gostava de distribuir medalhas com milicianos. No mínimo afinidade, né? Não só vizinho, como a família distribuía medalhas, Pedro Ernesto e tudo mais. Tal. Parentes de milicianos estavam diretamente ligados. Aí um miliciano importante assassinado na Bahia durante o processo parecia ser alguém que tinha histórias para contar. Tal. É sempre assim, né? Tudo bem, mas não é normal, né? A gente chegou a um ponto de... Qual é a lição que você tira da história? Pergunta. Primeiro, né, Pedro, lembrar você que nesse processo de delação de Rony Lessa, um dos maiores, lamentavelmente, um dos maiores pistoleiros da história criminal do Rio de Janeiro, ele também se referiu a outros homicídios, para além do caso Marielle. E agora? O que fazer com essa história? Se ele disser que, olha, eu matei fulano, ciclano e beltrano, amando dessas pessoas aqui, e todos esses crimes foram acochambrados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Certo? Bom, a gente sabe que Marielle teve andamento, a denúncia inclusive está para sair, deve sair agora esses dias, se não hoje, amanhã ou na semana que vem, contra essas pessoas que já se sabe quem são. Para mim, esse é o fecho do caso, realmente, né? A denúncia formalizada junto ao Supremo. Já, né? Isso. Falta a denúncia. Então, assim, o caso está resolvido, né? E a competência da Polícia Federal, ela termina aí. Termina aí. Uhum. Né? Até porque o que justifica é o fato de envolver um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, foro no STJ, Polícia Judiciária, PF, e um deputado federal, mesma coisa. Foro STF. Isso. STJ e SF, desculpe. Conselheiro STJ, deputado federal. STF. Cara, e as outras histórias voltam para a Polícia Civil do Rio de Janeiro? É ela que vai investigar os seus próprios pares? Então, quando você me pergunta de lição, eu digo assim, o único aprendizado na minha opinião, não dá para deixar que isso fique por conta das próprias autoridades que estão nesse esquema, entendeu? Então é preciso, não sei se você cria uma força-tarefa, se dá uma digamos, atribuição especial para a Polícia Federal continuar nas histórias, mas do jeito que está, vai continuar. O que é podre? O que está podre aí? Evidentemente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro está podre. A Assembleia Legislativa do Rio, você acha que está podre por completo? Essa é a sua impressão? Eu acho que... O governo do Estado? Eu inclusive, digamos assim, faço aqui um certo elogio, meio polêmico, ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro naquilo que diz respeito ao desdobramento da Lava Jato aqui no Estado. Porque, olha, não teve nenhum inocente ali foi preso. Não teve inocente preso, não teve esquema esquisito. E essa operação, né, que foi, digamos assim, teve 2 desdobramentos só focados em Assembleia Legislativa, Cadeia Velha e Furna da Onça. Inclusive, o próprio presidente da Assembleia Legislativa, né? Então, assim, demonstrou o tamanho do comprometimento, né? E teve gente do Ministério Público, teve gente do Poder Judiciário também envolvido, né? Inclusive um desembargador. Vai vendo aí. Eu não sei realmente quem confiar. Quando eu dou aula, né, digo meus alunos assim, olha, desconfiem sempre de tudo. Cheguem nos lugares com a pulga atrás da orelha. Mas você acha que o Ministério Público do Rio cumpriu um pouco esse papel de trincheira, assim, de proteção? Eu me refiro ao Ministério Público Federal. Federal do Rio, no Rio.
dentro do Ministério Público do Estado, do Rio, também tem setores que fizeram um trabalho bacana. E aqui eu também faço questão de elogiar Letícia, Emily, Simone Sibílio, que assumiram o caso Marielle a partir de, ai meu Deus, talvez agosto ou setembro de 2018 e deram um outro rumo, né? Eu acho que muito dessa prisão aí dos 2 executores tem a ver com o trabalho delas. Então, assim, claro, não dá para generalizar, Não. né? Também vejo setores importantes e comprometidos com a ética dentro da Polícia Civil do Rio. Mas, no geral, eu fico sempre com o pé atrás. Então, se tem uma lição aprendida aí, é olhar com muito cuidado e muita preocupação com esse processo de contaminação e ainda mais quando se vê um crescimento, digamos assim, inacreditável da ação da milícia. Eu acho que talvez hoje seja o problema de criminalidade número 1 do Rio de Janeiro, né? Eu ia te perguntar isso. Número 1... eu acho. E qual é o nível de entrelaçamento com o jogo do bicho? Nossa. Porque você foi também um dos consultores... você tem um livro sobre isso e você foi um dos consultores da série de imenso sucesso da Globoplay, né? Vale o Escrito, que é realmente incrível. Parece que assim, elas se entrelaçam de uma forma muito intensa, né? A milícia com o jogo do bicho. Como é que se desenha isso? Pois é. A gente tinha, só para completar, a gente tinha uma impressão aqui no Rio de que o bicho, de alguma forma, estava afastado dos traficantes, né? Das milícias e tudo mais, e não é nada disso, né? Tudo virou a mesma coisa. Bom, primeiro assim, dizer que foi um prazer imenso trabalhar com Felipe Auí e Ricardo Calil, que foram os 2 diretores desse projeto, né, do Vale Escrito, e dentro do grupo Conversas.doc, Pedro Bial, eu não esperava esse sucesso imenso, né? Mas acho que a gente deu sorte, porque era um momento que os bicheiros se sentiam muito ameaçados pelos seus próprios pares. E eles resolveram falar e contar a sua própria história para mandar recado, se acontecer alguma coisa comigo aqui, a culpa é sua e tal. Então foi um efeito dominó. A gente foi... O fulano já falou, você não vai falar não? Ele falou de você. Não, desculpa te interromper, mas para quem não assistiu, assistam. Mas Obrigado. Quando a gente assiste, como jornalista, eu ficava falando, meu marido também é jornalista, eu falava, gente, como que a pessoa topou sentar na frente da cadeira e falar tão abertamente dos próprios crimes, né? Isso explica muito, era para mandar um recado. Então, assim, Pedro, o crime organizado aqui no Rio de Janeiro tem uma característica. Ele é extremamente territorializado, né? Os bicheiros são donos de territórios, né? Para aquilo que diz respeito ao negócio deles. Exemplo, máquinas de caça-níquel. Então, quando a milícia tem, digamos assim, uma certa presença, vamos lá, na zona oeste do Rio de Janeiro, né, e onde ela explora o transporte ilegal, clandestino, ela explora a água, ela explora especialmente a construção civil, um negócio assim muito em crescimento hoje e tal. Grilagem, né? Grilagem. Mas erguer mesmo os prédios. Lojas de material de construção civil. Você citou aí o Adriano Magalhães. Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, Magalhães da Nóbrega. E ele era um cara que vivia do aluguel de kitnet. Arrecadava, sei lá, 1 milhão por mês com kitnet. Negócio assim, tá? Mas quando o negócio é caça-níquel, a milícia tem que pagar chão, fala assim, pro bicheiro. Porque negócio envolvendo aposta é um absoluto e total monopólio do jogo do bicho. E quem quiser contrariar isso, assuma as consequências, né? O miliciano Pereira, ele quis contrariar isso, né? Ele chegou a um ponto, assim, lá na Curicica, que ele entendeu que ele tinha tanto poder, uma tropa e tal, que ele resolveu não pagar mais o chão, esse royalty para a exploração dos caça-níqueis.
morreu fuzilado na porta da academia em 2016. É assim. Então existe, digamos assim, esse tipo de relação negocial, entendeu? E quando isso é contrariado, gera esse curto-circuito. E eu acho que a contravenção, embora a aposta analógica, né, aquele bicheiro, como é que apontador de apontador bicho, né? de esquina esteja em baixa, eles já diversificaram o negócio. Eles continuam poderosos como sempre foi. Hoje, por exemplo, você tem a figura do Adilcinho, um dos maiores, digamos, contrabandistas, segundo a polícia, não sou eu que estou dizendo, né? E vendedor de cigarro ilegal do Estado, né? Hoje a contravenção migrou para o cigarro, né? Para outros tipos de... Para bet. Para bet. O mundo bet. Já estão aí. Porque onde tem dinheiro apostado, tem contravenção. Mas aí você mencionou a relação negocial, mas tem também os momentos em que eles se unem de parceria, ou não? Ou é sempre de conflito, milícia e bicho? Não, a parceria é essa que eu te falei, Flávia. Só de um pagando para o outro. Claro. E ganha todo mundo, entendeu? Isso só dá ruim, né, como se diz aqui no Rio de Janeiro, quando alguém contraria e quer agir por conta própria. E ser dono daquilo que, em tese, não tem direito. Então, aí... E você sabe como é que são resolvidas as questões, né? Sim. As demandas, digamos, as divergências, como é que são resolvidas, né? Um personagem da série Vale Escrito me disse isso, né? O instrumento de negociação é a bala. E você resolve rapidamente a sua divergência. E por isso que personagens como esses, Rony Lessa e Adriano da Nóbrega, cresceram. Eu ainda falo Adriano Magalhães, mas... que a gente se habituou a falar Adriano da Nóbrega aí. Cresceram porque eles terceirizaram. Agora, a gente está num momento político em que a segurança pública é muito central no debate, né? Porque, primeiro, claro, é uma emergência, enfim, é uma prioridade, né? É importante as pessoas se sentirem seguras, e também porque mobiliza muito, né? Então, mobiliza via discursos fáceis, mobiliza via medo, né? Politicamente, rende voto. Como é que você, tendo coberto segurança pública por tantos anos, acompanhado a realidade, como é que você vê isso refletido no debate político mais amplo? Assim? A gente está discutindo os pontos principais, os certos, os caminhos, ou está simplesmente num plano mais demagógico? Tem alguém procurando acertar? Como é que você enxerga isso? Eu acho que as medidas sempre são muito oportunistas, né? São respostas ali no curto prazo. Eu lamento assim que muitas vezes essa resposta diante de uma crise de segurança pública seja invadir uma comunidade pobre e sair matando 10, 12, 20 desses jovens, né? Que é o que eles fazem muito. E eu estou nessa batida há tanto tempo e vi isso acontecer tantas vezes para ter certeza que esse tipo de ação está longe, mas muito longe de resolver o problema. Eu acho que, para mim, em termos de segurança pública hoje, olhando aqui para a experiência do Rio, um passo importante é você criar instrumentos de controle interno, né? Fazer, por exemplo, o Ministério Público, que é um papel constitucional, exercer esse controle externo, que ele praticamente faz muito pouco aqui no Rio de Janeiro, e criar mecanismos, né? Sei lá, pega metade da polícia e bota para controlar a outra metade. E olha, vai resolver muito problema, pode ter certeza. Porque toda vez, Flávio, que acontece um crime importante, como foi com Marielle, eu estava em casa, mexendo no meu notebook, quando chegou a lamentável notícia da morte da Marielle em março de 2018, e na hora eu falei assim, tem PM no meio. Quando também mataram recentemente um advogado na Avenida Marechal Câmara, em frente à OAB,
Eu também pensei a mesma coisa. Tem PM. E não dá outra. Entendeu? Então, cara, eu acho que esse é o maior, digamos assim, talvez seja a providência mais importante. Mas as polícias, elas se tornaram quase uma instituição invencível aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Nem os marinas resolveriam esse problema. É impressionante, cara. Agora vem cá. Ao mesmo tempo, existe um interesse público gigante por isso, né? O crime da Marielle mobilizou a atenção das pessoas imensamente. A gente fala de Marielle desde o assassinato dela. Quer dizer, jamais houve um esquecimento. A série que a Flávia estava citando, da qual você foi consultor, Barão Escrito, é o maior sucesso de público de tudo jamais feito com exclusividade para o Globoplay. Legal. Isso fala essencialmente que existe atenção voltada para isso. As pessoas estão interessadas no assunto. Tudo quanto é pesquisa de opinião aponta que a grande preocupação do eleitor, não só do Rio de Janeiro, do Brasil, é com segurança pública. Por que você acha que não vai para frente? Onde que a coisa está quebrada? Onde que não está funcionando, Chico? Cara, realmente, né? Eu só queria voltar um ponto aqui que acho que a Flávia colocou, sobre o crime da Marielle, né? Se você olhar para... Eu vou chegar lá nesse ponto. Se você olhar para a delação dos dois, né, você vai perceber assim, cara, eles não esperavam que fosse essa repercussão que o Pedro acabou de descrever aqui. Tinha tudo para dar certo, né? Que é assim, primeiro, nós sempre matamos geral e nada aconteceu. A polícia garante a nossa proteção. Segundo, sempre se matou político no Rio de Janeiro, gente. Nunca aconteceu nada. Então tá tudo certo. E terceiro, vamos mandar um recado para o PSOL que enche o saco da gente. Matava político na Baixada Fluminense. Não, né? matava no Rio de Janeiro também. Vereadores do Rio de Janeiro também. Matava-se também. Sim. Não, você tem razão. Sim. Eu tô lembrando de um caso. Teve um caso nos anos 90. Foi morto na garagem de porta, né? Não. A porta da garagem de casa e tal. Então, assim, eles tinham a certeza de que ia dar tudo certo, né? E mandar um recado específico ao PSOL. Claro. Uhum. Mas os políticos que eram mortos eram políticos ligados a milícias. Eram políticos que estavam no meio da briga, né? Não era alguém de fora. Perfeito, concordo totalmente. Por isso que deu errado. Quando eles tentaram matar alguém de fora, e uma coisa assim que me deixou um pouco angustiado quando saiu a prisão dos Brazão e do Rivaldo. Mas não é possível. Negócio de terra, eu vi alguns colegas até falando isso. É uma coisa banal. Como banal? Porra, isso envolve milhões, né? Hoje é um negócio bilionário. Acabei de citar aqui o Adriano, explorando kitnets naquela região de Rio das Pedras e Muzema. 1 milhão por mês, né? Porra. É inacreditável. Porque as pessoas, elas precisam de um lugar para dormir. O cara que trabalha de garçom na orla ali na Lúcio Costa, a lojista lá do shopping, entendeu? Todos os funcionários dos hospitais, servente, o pedreiro e tal, todo mundo. E é muito melhor você pernoitar na Muzema e em Rio das Pedras, que estão a 5 minutos do Barra Shopping, do que você ir lá para Caxias, para Nova Iguaçu. São lugares dignos e tal, mas são distantes e caros. E você perde um tempo e dinheiro nessa locomoção. Então, cara, isso é um negócio milionário. E o PSOL, historicamente, na Câmara Municipal do Rio, sempre votou contra essa coisa que as câmaras municipais passaram a atuar nesse negócio de construção, de você legalizar, Flávio, o ilegalizável. Deixar, por exemplo, você dar títulos para um condomínio que invadiu uma área protegida. Inclusive porque eles caem, né? Eventualmente. Teve uma tragédia recente, né? Tudo errado. E eu acho assim, o PSOL, eu não digo, não era só na figura da Marielle, mas ela estava junto, isso vem lá de trás, sempre se opôs. Sempre, digamos assim, ofereceu resistência.
a esse tipo de negociata que transformava, por alguns momentos, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro num balcão de negócios, né? Com o mundo imobiliário, construtor, sei lá o que, clandestino e tal. E, para mim, esse é o terceiro ponto. Eles queriam mandar esse recado, ó, vamos pegar essa mulher aqui, mais fácil e tal, e aí os outros vão parar de fazer também. Só que não, né? Só que o tiro saiu pela culatra. Sua tese é de que a escolha da Marielle foi porque ela parecia ser, dentre os vereadores do PSOL, a mais fácil por ser negra e por ser mulher? É minha tese. Tipo, não foi Posso uma coisa estar super específica errado. dela, foi o fato de ser mulher e negra, é mais fácil, é mais fraco, é mais... Eles avaliaram os outros alvos, né? Eles fizeram pesquisa com Renato Cinco, pesquisaram a família do Freixo, pesquisaram outros ativistas ligados ao PSOL. Então, para mim, eles foram selecionando os alvos. E acabaram batendo o martelo, infelizmente, né? Aliás, nenhum alvo, né? Não, óbvio. Pode. Mas porque eu acho que ela seria, digamos assim, a figura mais vulnerável. Perfeito. É só a minha tese. Não, ela faz sentido. E é um erro de avaliação gigantesco, né? Porque, aí, voltando para a questão da atenção, a atenção do público e a atenção política e tudo mais, mostra também um certo tipo de alienação, né? Eles não entendem muito como comunicação acontece dentro da sociedade, eles não entendem muito como política funciona, eles entendem no nível regional, no nível local. Eles não percebem como uma coisa dessas vira em 2 segundos uma questão nacional. Eles não têm a compreensão de como que o mecanismo da atenção pública funciona, né? Tem uma coisa meio... Uma coisa que os bicheiros tinham, né? Porque o Vale o Escrito, inclusive, Sim. aponta muito isso. Só para fechar aquela tua pergunta, né? Assim, quais são os caminhos, né? O que tem que estar, digamos assim, presente no debate público? Eu acho até que na eleição municipal isso vai aparecer, embora não seja atribuição das prefeituras. Para mim, é compliance e inteligência. Né? Não adianta você ficar armando cada vez mais, botar mais arma, contratar mais gente, né? Isso só vai, digamos assim... retroalimentando esse processo que já está contaminado. Mas, Chico, quando você tem uma bancada na Câmara Municipal que é da milícia, uma bancada na Assembleia Legislativa que é da milícia, e governadores que invariavelmente são eleitos já completamente comprometidos com a milícia, fica difícil pensar numa transformação, né? Muito difícil, né? É isso, né? O eleitor, ele está, digamos assim... sensibilizado por esse tipo de discurso, né? Eu vejo muito dos conservadores essa coisa assim, não, a gente tem que enfrentar o traficante, esse garoto aí que está nos ameaçando, vendendo maconha e cocaína no morro e tal. Eu acho que isso é um problema importante de segurança pública, mas, gente, está longe de ser o principal problema. Longe. E aí eu acho que meio que a gente faz uma volta completa quando a gente volta para os personagens principais, de certa forma, ou os personagens secundários do seu livro novo, que é essa comunidade em Cabo Frio e na região dos lagos, Búzios, São Pedro, etc., que, de certa forma, são também as pessoas que votam nesses políticos. Totalmente. Né? Rapaz, se não fosse a justiça eleitoral, o Gladson preso ia ser eleito deputado federal. Teve esse... 40, tá no livro. Tá no livro, não cheguei nesse pedaço. 40 mil votos, 39, 40 mil votos, né? Ele foi barrado por uma decisão de primeira instância confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Senão estaria lá na Câmara dividindo lá a bancada Fluminense com Chiquinho Brazão. Estupendo, né? Se bobear no mesmo partido, não? Se bobear, sim. Eu não me lembro o partido dele, mas não é difícil não, cara. Que às vezes a gente pensa na questão do voto que elege essas máfias como um voto manipulado, um voto... Não é, né? Não é mesmo, cara. Sabe por quê? Porque a informação está circulando.
As pessoas estão conscientes, a informação chega. Tudo bem que muita dela é contaminada, é fake news e tal, mas as pessoas sabem o que está se passando, sabe? E optam por isso. Pedro, tem uma questão que eu acho importante, se ainda tiver rapidinho espaço, Claro. que é o seguinte: o que acontece com essas pessoas, né? Com esse povo, muitas vezes o povo de Deus, né? Essas famílias, elas são oprimidas durante todo o tempo, toda a rotina de vida delas, né? Elas são, desculpe aqui a expressão, sacaneadas pelo patrão, pela polícia, muito, né? Pela elite, na escola, nos bancos, no sistema de saúde, muito sacaneadas, muito, o tempo todo, assim. Aí chega domingo. Chega domingo, é dia do culto, o pastor tá lá na porta, o pai, a mãe, os filhos botam suas melhores roupas, terno, vestidos, perfumados, e o pastor os recebe pelo nome. Ele sabe que o filho começou no segundo ano do primeiro grau e que a filha teve um problema de saúde, que a mulher está precisando. Ele sabe. E outra coisa, né? Cada um tem uma função dentro da igreja. Eles são obreiros, entendeu? E aí eles se convencem de que sem o papel deles, aquela igreja não vai funcionar. Que eles são importantes. Eles são gente. Nesse momento do culto, eles são gente. Então, assim, eles doam mesmo e vão continuar doando os dízimos, porque eles estão comprando essa cidadania. Eu não estou querendo elogiar, não. Eu só estou mostrando essa realidade que muitas vezes a esquerda tem dificuldade de entender. Claro. Tem dificuldade de entender. Não, e é elogiável por um lado. O problema é tirar proveito disso. Mais direto, né? Não é? A questão não é que as igrejas formem as suas comunidades e deem pertencimento. A questão é como parte de quem está ali tira proveito político disso de uma forma não sempre clara, ética, honesta, né? Sem querer puxar a brasa aqui para minha sardinha. Puxe. O livro, cada livro diz muito disso aí, né? Isso. Como ele se aproveitou dessa fé. Dessa boa fé e desse desejo de prosperidade que também não é necessariamente condenável. Claro! Que bom que as pessoas têm esse desejo de prosperar, de ver o seu trabalho render mais. Ou mesmo aprender a investir, né? A não precisar trabalhar, viver de renda, né? Ele mesmo falava, né? Vou ensinar vocês a viver de renda. Ué, não tem nenhum problema nisso se estiver dentro da lei e tal. O problema é se aproveitar da fé da pessoa e enganá-la. Todo mundo provavelmente pendurado no cheque especial, exato, no cartão de crédito, né? Todo mundo endividado. Num momento de muita vulnerabilidade como na pandemia. Eu não sei se dá tempo de eu fazer... Eu tenho mais uma pergunta ainda sobre o caso do faraó mesmo, dos faraós. Mas ligando com tudo isso que a gente conversou até aqui sobre... quais instituições ainda protegem, funcionam e, enfim, blindam um pouco, né? Foi muito interessante que a primeira que sinalizou e que pegou antes da pirâmide desmoronar foi o COAF. Isso. E rapidamente, então, as outras forças de segurança começaram, então, a olhar, ainda não flagraram nada. Eu acho que vale a gente contar um pouco do desfecho, em que pé que tá. Você falou que ele quase se elegeu deputado. Ele tá solto? O que virou? Ele tá preso. E não é só acusação de crime contra o sistema financeiro nacional. Ele também está sendo acusado por um homicídio. Sim. E acho eu, mais 4 tentativas, né? Não me lembro bem assim o número, mas acho que são 4 tentativas de homicídio. Por quê? Porque teve uma febre de pirâmides disfarçadas de Bitcoin naquela região. Tanto é que ela passou a ser chamada de Novo Egito, tamanho, a quantidade de pirâmides. E aqueles adversários, né, o concorrente, digamos assim, que não aceitavam compor com ele, segundo as investigações, foram eliminados.
né? Ele era essa maneira. Nossa, que barra pesada. É horrível. Eu assim, um momento assim muito difícil para mim do livro foi entrevistar a família de Wesley Pessano, um jovem, 21 anos, né? Morreu fuzilado dentro de um poste quando estava indo cortar o cabelo em São Pedro da Aldeia. E, por acaso, a quebra de sigilo quebra de sigilo... Telefônico? Não, Telemático? telemático. Uhum. A quebra de sigilo telemático do Gladson demonstrou que ele era mandante do assassinato desse jovem, mesmo em 2021. Por quê? Porque se você tivesse muita concorrência e isso, digamos assim, esvaziasse os investimentos, os novos aportes na JS do Gladson, a pirâmide implodia. Ele não podia... era uma questão de sobrevivência não ter concorrente. E foi esse o caminho que ele escolheu, o da violência. Uhum. Chico, qual é o próximo livro? Pois é, a gente está... Parece até o Josué Montello da ABL, né? Mas foi coincidência. A gente está lançando, eu falo a gente, porque eu tive a felicidade de dividir esse projeto com as queridas colegas Elba Boechat e Helenice Bottari, o massacre, 30 anos do massacre de Vigário Geral. Vigário Geral, 30 anos, que diz muito daquilo que a gente conversou aqui o tempo inteiro. Tem ali, digamos assim, o ovo da serpente, né? A primeira grande história violenta, na minha opinião, envolvendo um embrião miliciano. Para mim, aqueles cavalos corredores são um embrião da milícia. Nesse caso lamentável que fez no ano passado 30 anos lá em Vigário Geral, onde morreram 21 pessoas. O livro vai ser lançado agora em 27 de maio na Travessa do Leblon. E será um prazer contar com a presença de vocês. Não só da gente, mas também de todos os nossos espectadores. Chico Otávio, muito obrigado pela conversa. O prazer foi grande. Valeu, Flávio. Obrigada mesmo.